Olá, querido intercessor. Estamos na nossa caminhada, momento AMAI, momento especial de aprendermos juntos sobre intercessão, crescermos nessa área e sermos mais e mais comprometidos com a oração intercessória. Nós estamos vendo algumas áreas pelas quais nós devemos orar e que nós temos responsabilidade. E hoje nós vamos para o nosso encontro 33 do Guia de Estudos do AMAI, no volume 3, Cheios do Espírito, e vamos falar sobre uma área muito importante que muitas vezes os cristãos se omitem de orar: governos e autoridades. 1 Timóteo 2, no versículo 1 e versículo 2, o texto diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Esse texto da Palavra de Deus foi inspirado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo e foi dirigido a Timóteo. Podemos imaginar na época, a época realmente trazia um tempo muito difícil politicamente falando, porque Roma dominava com mão de ferro, todo o Império Romano era uma grande potência, muitas nações subjugadas, povos, muitos escravos. Era um tempo difícil para as nações. E um tempo difícil para os povos também subjugados. Embora Roma tenha trazido um tempo chamado a paz romana e também levado um progresso que ajudou muito na comunicação, porque por causa da paz, as viagens, havia uma circulação maior em todo o Império Romano e possibilitava também a comunicação maior entre os povos. E também a questão das estradas, milhares e milhares de quilômetros de estradas que foram construídos para as legiões romanas, e então isso ajudou muito naquele tempo no progresso, no desenvolvimento. Mas a verdade é que não havia liberdade, que se estava debaixo de um grande governo opressor. E aqui Paulo está falando com Timóteo, mesmo diante das necessidades daquela época, mas há uma palavra que é dada aqui para os cristãos, que está alertando para a intercessão quanto à questão das autoridades, daqueles que estão no poder. E a orientação do apóstolo é que nós cheguemos a Deus com súplicas, cheguemos a Deus com espírito realmente de intercessão, mas ele também coloca em ação de graças, também com louvor, com adoração diante de Deus, e que nós coloquemos a vida de todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Esse princípio, ele se aplica para os nossos dias também, não foi só para os dias de Paulo, mas é para os nossos dias também. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas rejeitam as autoridades, rejeitam qualquer tipo de autoridade, não se submetem às autoridades, e muitas pessoas elas têm a prática de falar mal das autoridades, daqueles que estão no campo da política, seja da política partidária, no campo do legislativo, como também até da comunitária mesmo, de pessoas que estão em posições de autoridade em outras funções. Isso não é bom. A Bíblia não nos chama para falarmos mal, a Bíblia não nos chama para murmurarmos contra, a Bíblia não nos chama para uma atitude, uma postura assim de rebelião. A Bíblia nos chama para uma posição de intercessão. E muitas vezes quem fala, e fala mal, e fala muito, ora pouco, ou ora quase nada, ou não ora nada. Mas o chamado de Deus para nós é orarmos. Em primeiro lugar é a oração.
Sim, nós não estamos dizendo que não tenhamos problemas com governantes, que no mundo da política não exista muita hipocrisia, mentira, transgressão, roubo. Mas nós estamos falando que a palavra de Deus nos chama a fazer como cristãos. Ela nos chama uma posição de intercessores, uma posição daqueles que se colocam diante de Deus para que mudanças realmente aconteçam. Agora o texto também nos diz que se a gente quer uma vida tranquila e pacífica, nós devemos orar. Está nos chamando como cristãos a pedir pela paz. E é interessante lá no Antigo Testamento, quando Deus usa Jeremias para falar com Israel, num tempo em que eles estavam sendo levados para o cativeiro, e o Senhor diz: orai pela paz da cidade aonde vocês forem levados, porque na paz dela vocês terão paz. E às vezes nós esquecemos disso. E falamos muito e reclamamos e usamos, eu diria assim, as armas que o diabo usa, que são armas pecaminosas, erradas, como a murmuração, e nós não nos levantamos para investir esse tempo orando, clamando a Deus, nos posicionando espiritualmente, até jejuando, clamando pela nossa nação, clamando pelo nosso estado, clamando pela nossa cidade, clamando pelos órgãos, né, ali que existem pessoas de autoridade onde nós estamos, até onde nós trabalhamos, até sobre as nossas igrejas. Muitas vezes nós temos uma posição de contestadores o tempo todo, mas nós não temos uma posição de intercessores. Qual foi a última vez que você orou, que você clamou pelas autoridades, que você chorou diante de Deus para que esses homens e mulheres fossem alcançados pelo seu poder? Qual foi a última vez que você abençoou a nossa terra? Lembramos lá de 2 Crônicas 7,14, um texto conhecidíssimo de todos os evangélicos, de todos os cristãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ao nosso lado, o que nós precisamos fazer, né? Então eu virei, eu sararei a sua terra. E quando Deus fala sobre sarar terra, tem a ver com a administração da nossa terra, tem a ver com as autoridades que estão sobre a nossa terra, com mudanças. E nós precisamos nos posicionar espiritualmente se nós desejamos a intervenção de Deus. É o que esse texto está dizendo. E Paulo está falando isso num tempo muito difícil, que o imperador romano se considerava um deus, se autoproclamava filho dos deuses. Veja bem, era um tempo difícil, um tempo também de muita injustiça, de privilégios de alguns e de perseguição para a maioria. Um tempo em que os povos que estavam dominados não tinham seus direitos garantidos, pelo contrário, tinham tributos pesados para pagar para Roma. E muitos sofriam. E Paulo está dizendo: vocês precisam orar. Vocês precisam orar pelas autoridades de vocês. Vocês precisam clamar. Vocês precisam buscar a Deus por todos os homens, inclusive pelas autoridades. E ele cita especificamente pelos reis, quer dizer, aqueles que dominam sobre vocês, para que vocês tenham uma vida pacífica e que vocês possam viver uma vida tranquila, porque na medida que a bênção está sobre um lugar, então a bênção também está sobre os seus habitantes. Sobre a igreja de Jesus, sobre o avanço da igreja de Jesus, aonde a liberdade, onde a paz consegue se pregar o evangelho, avançar no nome de Jesus, abençoar vidas, mudar uma sociedade pelo poder de Deus. Mas nós precisamos orar, principalmente para que Deus nos conserve com liberdade de expressão, liberdade de anunciar a palavra de Deus, para que as pessoas possam conhecer Jesus e ter suas vidas transformadas, viver os princípios da palavra de Deus, que nossas famílias sejam protegidas, que haja garantias para as nossas famílias, para os nossos filhos. Nós precisamos lembrar disso. É muito importante nós orarmos. Aí vem também a questão das escolas, das universidades, onde estão os nossos filhos, onde, ou quem sabe você mesmo hoje está aí cursando.
Muitas vezes reclamamos de uma posição de autoridade, de outra posição de autoridade, mas quando se foi orado realmente por essas pessoas, para que essas pessoas tivessem um encontro com Cristo, tivessem suas vidas transformadas, fossem libertadas das opressões espirituais que as dominam e que as fazem muitas vezes exercer seu poder de forma errada. Porque se elas têm um encontro com o Salvador, se suas vidas são verdadeiramente transformadas, não estamos falando de rótulos de cristãos, estamos falando de gente transformada. Se nós temos verdadeiramente pessoas transformadas em posição de autoridade, elas vão servir a Deus, como nós vimos e vamos ver agora mais para frente também. Já vimos em alguns encontros, vamos ver em outros encontros o que uma pessoa transformada pode fazer para abençoar povos, para abençoar nações. Queridos, que nós nos posicionemos como intercessores. Deus está nos chamando para orar. Não adianta a gente somente ser avesso à questão política, avesso à questão de pessoas que têm uma posição e não estão exercendo corretamente essa posição, mas nós precisamos nos posicionar espiritualmente. E aí vai também um ponto muito importante, que são as orações proféticas, as orações no poder do Espírito Santo, que quebram cadeias espirituais, que liberam para que o Espírito Santo opere em situações que muitas vezes aquelas pessoas que estão em posições de autoridade estão também como escravas, estão também debaixo de grandes domínios e que elas não conseguem se libertar. Nós precisamos orar por elas. Às vezes uma pessoa até assume com boas intenções, assume um cargo, uma função, mas ela acaba não exercendo aquilo porque as pressões ao redor dela são intensas, às vezes até insuportáveis. Há toda uma maquinação infernal para destruir. E o diabo, Jesus falou, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai em todas as esferas, em todos os domínios. Então nós precisamos orar por todas estas esferas, em todos esses domínios, penetrar no poder da oração para que hajam rompimentos no mundo espiritual, que cadeias sejam quebradas, que ações de Deus, que muitas vezes ali Deus quer fazer coisas e estão sendo impedidas por pessoas que são colocadas em posições estratégicas, agentes do mal, muitas vezes que estão em posições assim, que também sejam tirados em nome de Jesus. Mas isso nasce como? Na oração, no poder de Deus, nas liberações proféticas, nas ações do Espírito Santo, em batalha espiritual, guerra espiritual. Agora, se a gente estiver só reclamando, como que Deus vai nos usar? Como Deus vai nos usar com posição, autoridade para a gente colocar a palavra de ordem no mundo espiritual? O Espírito Santo não poderá fazer a obra se nós não estivermos também santificados. Então, se você tem sido um murmurador, eu quero te chamar para você se tornar aquele que abençoa. Em nome de Jesus. Veja bem, não é concordar com a atitude de algumas pessoas, nem concordar com o que elas pensam. É você, como cristão, se posicionar como um filho de Deus e agir com as armas que um filho de Deus tem. Aí que você vai fazer a diferença. Aí que Deus vai poder usar você para ser esse agente dele. Amém? Então que você entenda essa palavra hoje, que eu creio que é muito especial, né? Que Deus está nos chamando através desse texto para nos tornarmos seus agentes abençoadores, seus agentes libertadores, seus agentes de mudança, inclusive. Porque enquanto você intercede, também Deus pode te usar aonde você está para se tornar uma pessoa também de autoridade para abençoar outros. Amém? Vamos orar sobre esse tema? Vamos nos colocar diante de Deus agora em oração? Pai, em nome de Jesus, nós entendemos pela Tua palavra e nós agora repetimos a palavra que o Senhor deu ao seu servo Paulo, que o Senhor nos recomenda, sim, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, pelos governantes, por aqueles que exercem autoridade sobre nós.
Senhor, e nós agora colocamos diante do Senhor as autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário em nossa nação. E nós declaramos sobre eles a bênção do Senhor, a bênção de vida, a bênção da conversão, a bênção da transformação, a bênção da libertação de espíritos opressores e sobre essas vidas. Em nome de Jesus. E nós oramos para que o Senhor nos libere, Pai, de todos os agentes do mal, aonde eles estão, os que agem a serviço das trevas. Que o Senhor levante aqueles que o Senhor tem propósito, Pai, em cada posição. Mas que o Senhor dê graça àqueles que estão lutando para fazer algo pelo bem da população. Que o Senhor os fortaleça, mesmo que eles não conheçam o Teu nome. Eu oro por eles, Senhor, para que eles se tornem agentes do bem. Que em nome de Jesus Satanás não alcance mais influência, para que eles sejam, ó Pai, homens e mulheres que façam o mal, mas que eles se tornem agentes do bem. Em nome de Jesus, que eles sejam tocados por pessoas que fazem o bem, que eles sejam influenciados por palavras de bênção, que eles sejam tocados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, em todos os escalões, ó Pai, tanto, Pai, eu oro, Senhor, a nível nacional, como também estadual e também sobre as cidades brasileiras. Em nome de Jesus, toda posição de autoridade também, Senhor, dentro das comunidades, Pai, nas escolas, Pai, nos colégios, nas universidades, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nas grandes empresas, como também nos pequenos negócios, pessoas de autoridade, em posições de autoridade que influenciam outros, cargos de confiança, de pessoas que influenciam em diversas secretarias, Pai, em diversas áreas de domínio, também dentro das igrejas, Pai. Ó Pai, em todos os universos, pessoas que têm autoridade sobre pessoas, sobre grupo de pessoas, nós oramos agora como intercessores do Amai, abençoamos em nome de Jesus, para que tenham temor de Deus ao legislar, temor de Deus ao estabelecer leis, temor de Deus ao assinar leis, temor de Deus, que venha temor de Deus sobre nossas autoridades, em nome de Jesus, que mudanças efetivas aconteçam, mudanças de base aconteçam, mudanças profundas aconteçam, e aonde estão tramitando papéis, negócios escusos das trevas, em nome de Jesus, que sejam quebrados agora, desestabilizados, conchavos, organizações das trevas, sejam quebradas agora em suas bases e estabilidade, em nome de Jesus. E que aquilo que é de Deus prospere e o que é das trevas pereça. Em nome de Jesus nós oramos para que haja bênção sobre o nosso povo, sobre nossa nação, sobre nosso estado, sobre nossas cidades. Ó Deus, e que nosso povo, nossas crianças, nossas famílias, mulheres e homens de bem sejam abençoados no Brasil. Em nome de Jesus nós liberamos a bênção sobre a Igreja de Cristo no Brasil, sobre o povo de Deus no Brasil, para que tenhamos, Senhor, uma vida pacífica, ó Pai, uma vida, ó Deus, onde possamos levar a Tua palavra, viver em paz e viver o Evangelho para a glória e para a honra do Teu nome, alcançando vidas e nossa sociedade seja transformada pelo poder de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja um intercessor diariamente pelas autoridades. Em nome de Jesus. Amém.